Bem-vindos ao canal Química Pelúcio, e nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre o ponto de ebulição e também o ponto de fusão dos compostos orgânicos, beleza? Bom, então só para relembrar você, gente, a seguinte ideia do que é ponto de fusão, o que é ponto de ebulição, certo? Primeiramente, ponto de fusão é o ponto de derretimento ou congelamento de uma substância, certo? Que nem, por exemplo, a água. A água congela a partir de qual temperatura? 0 graus Celsius a 1 atm de pressão. Ou ela começa a derreter, né, quando está no formato de gelo, né, ela começa a derreter a 0 graus Celsius. Então, ponto de fusão nada mais é do que a temperatura. Então, olha só, temperatura de congelamento ou derretimento, certo? Então, derretimento de uma substância, derretimento, ou aí no caso o congelamento dela. Então, olha só, congelamento. Isso é o que nós chamamos de ponto de fusão. Então, está relacionado com a fusão desse elemento, o derretimento dele, e a sua solidificação, o congelamento dela, certo? Agora, ponto de ebulição, o que significa isso? Ponto de ebulição é a temperatura de fervura, ou também a temperatura de condensação, de liquefação da substância. Então, temperatura que ela começa a ferver. Por exemplo, a temperatura que a água começa a ferver é 100 graus Celsius. Então, o ponto de ebulição dela é 100 graus Celsius. Então, o líquido começa a ferver naquela temperatura. Ou o vapor dessa substância começa a se condensar, ok? Então, temperatura de fervura. Fervura. Certo? Fervura ou a condensação, né? Liquefação. Vamos deixar só a temperatura de fervura, beleza? Mas, professor, o que isso tem a ver com força intermolecular, com polaridade? O que isso tem a ver? Gente, tem tudo a ver e eu vou te explicar por quê. Olha só, quando a gente considera, por exemplo, uma substância que está no estado sólido. Então, imagina aqui uma substância no estado sólido. Estado sólido, as moléculas, né? Vamos considerar que seja um composto molecular. Essas moléculas, elas estão mais grudadas umas às outras ou elas estão mais separadas? Elas estão mais próximas umas das outras, certo? Então aqui, ó, um composto molecular, né, que seja sólido, as partículas elas estão mais próximas umas das outras. As moléculas delas estão mais próximas. O que acontece? A gente diz então que existem forças atrativas, né? No ponto de agregação aí, na questão da agregação, do estado de agregação das partículas, existe o que nós chamamos, né, de energia potencial de agregação, mas não vamos entrar a fundos nisso, mas está relacionado, né, com o equilíbrio das forças atrativas e de forças repulsivas. Nesse caso, no estado sólido, as forças que atraem as partículas são maiores do que as forças que fazem repulsão delas, certo? Então, o que as une é maior do que as que tentam separá-la, certo? Ah, que professor, que bonitinho. O que nos une, somos mais unidos do que separados. Ah, que lindo, que fofo, que meigo, né? Então, as forças que as une, as forças que unem essas moléculas vencem, né? São maiores que as forças que tentam separar elas, as repulsivas. O que acontece? Quando começa a derreter, começa a acontecer a fusão, essas partículas elas vão se separando umas das outras, porque elas vão ganhando energia cinética. Vai diminuindo essa energia potencial de agregação entre elas e vai aumentando a energia cinética. Então elas vão se separando um pouco mais umas das outras. Beleza? Ah, beleza, professor. Então elas começam a se separar. Isso. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: se essas forças moleculares aqui que atraem elas, certo? Essas forças intermoleculares aqui, ó, que estão grudando essas moléculas umas nas outras,
forem muito intensas, forem muito fortes, vai ser mais fácil derreter, desprender uma das outras, ou vai ser mais difícil? Ah, professor, é simples. Se essas moléculas no estado sólido tiverem mais grudadas, forças intermoleculares mais grudadas, é mais difícil delas se soltarem. Então é mais difícil acontecer a fusão. Ah, entendi, professor. Então quer dizer que se tiver aqui forças intermoleculares fortes, é mais difícil acontecer a fusão? Exatamente. Então, forças intermoleculares mais intensas fazem com que o ponto de fusão dessas substâncias aumentem. Vai ser mais difícil, eu preciso de uma temperatura maior para conseguir derreter essa substância, para conseguir desmanchar as moléculas delas umas das outras. Ah, entendi, professor. Agora, se essas forças forem mais fracas, é facinho a fusão, é facinho o derretimento delas. As moléculas se desprendem com mais facilidade. Então, o ponto de fusão, a temperatura para fazer derreter, vai ser menor, tá? Então, ó, forças ligadas mais fortemente geram pontos de fusão maior. Forças moleculares mais fracas deixam aí o ponto de derretimento menor. Não preciso de muita temperatura para derreter. Ah, professor, entendi. De boa. Agora vamos considerar o seguinte para temperatura de ebulição, certo? Bom, no estado líquido, as partículas elas estão um pouco mais separadas umas das outras, mas elas continuam interagindo umas com as outras. Então, estão mais próximas, mas elas continuam interagindo. Então, aqui, ó, a interação entre elas aqui, ó. Então, elas continuam interagindo aqui, ó, umas com as outras, se grudando umas nas outras. Aí, o que acontece? Eu tenho que sair do estado líquido e vou ir para o estado gasoso. No estado gasoso, as partículas elas estão mais separadas umas das outras, certo? Então, elas estão mais separadas umas das outras. O que acontece? Para eu conseguir, então, transformar um líquido para um gás, a nível microscópico, o que acontece? Bom, as partículas que estão no estado líquido vão ter que se desprender, vão ter que se largar, né, umas das outras, né? Largar, né, professor? Tem que se largar, desgrudar umas das outras para conseguir, né, virar gás, certo? Então, para um líquido ir para um gás, certo? Se transformar em um gás, as partículas têm que se desgrudar, têm que se soltar umas das outras. Senão elas não vão conseguir ir para o estado de gás. Beleza, então de líquido para gás, elas têm que se desgrudar também. Assim como no estado sólido, né? Estado sólido para o líquido, as partículas têm que se desgrudar umas das outras. Senão não consegue separar, né? Mudar o estado físico. Beleza, professor. E aí que tá. Se essas forças intermoleculares que estão ligando essas moléculas no estado líquido forem muito fortes, olha só, se essas ligações que ligam essas moléculas umas às outras forem muito fortes, vai ser difícil ferver esse líquido. Vai ser difícil ferver esse líquido. Ah, é verdade, professor, vai ser mais complicado. Então aí vai ser difícil soltar esses camaradas aí, verdade? Então, quanto mais intensa for a ligação entre as moléculas, mais calor, maior a temperatura de fervimento. Nem sei se existe isso, né? Temperatura para ferver esse líquido. Então, a temperatura de ebulição, né? O ponto de ebulição vai aumentar. Ah, então quanto maior for as forças intermoleculares que ligam as moléculas de um líquido, mais difícil de desgrudar, mais difícil delas ferverem e ir para o estado gasoso. Agora, se as moléculas forem mais fraquinhas, né, ligações mais fraquinhas, fracoidas, né, professor? Isso, fracoidas. Forem mais fracas, o que vai acontecer? Ah, mais fracas, não preciso aquecer muito, ela já está evaporando, ela já está entrando em ebulição. Cuidado, ó, até eu me confundi aqui. Não é certo falar isso, tá? Então, quando eu estou fervendo, ela está entrando em ebulição. É mais fácil fazer ela entrar em ebulição.
Então, nesse caso, ó, ligações mais fracas. Ih, pouca ligação, professor. Uma esquentada ali básica já faz ela ferver, já faz ela entrar em ebulição. Ah, então nesse caso, ligações mais fracas, menor será o ponto de ebulição. Beleza? Então vamos comigo. Se as ligações forem fortes, maior é a temperatura para eu conseguir derreter ela do estado sólido, maior o ponto de fusão, e maior a temperatura para eu conseguir ferver ela, maior o ponto de ebulição. Show de bola. Agora, professor, quanto mais fraca for essas forças intermoleculares, é mais fácil conseguir derreter, né? Então, menor será o ponto de fusão dela. E é mais fácil fervê-las também. Menor é o ponto de ebulição delas. Beleza? Tranquilo, né, pessoal? Isso daí é de boa, sossegadation. Só para vocês aí desmembrarem isso, o que isso tem a ver com química orgânica, vamos aplicar agora aqui a parte importante. Porque até agora eu não falei de química orgânica, né? Falei de uma análise físico-química até aqui da matéria. Vamos falar um pouquinho de química orgânica. Olha só. Temperatura de fusão e ebulição de compostos orgânicos. Depende de duas coisas, gente. Nos compostos orgânicos, na realidade em todos eles, né? Mas como estamos tratando aqui dos compostos orgânicos, vamos ser bem específicos. Os compostos orgânicos, eles dependem, oh meu senhor, orgânicos. Eles dependem de duas coisas, seu ponto de fusão e seu ponto de ebulição. Primeiro, ele depende das forças intermoleculares, ok? Se são dipolo permanente, dipolo induzido ou pontos de hidrogênio. Então aqui, ó, forças intermoleculares. Certo? E o segundo fator que é importante e decisivo para esse ponto de fusão e ebulição é a massa molar, certo? Ou massa molar, vamos deixar assim, tranquilo? Esses são os principais dois fatores. O que acontece? Quanto maior for as forças intermoleculares, ou seja, quanto mais intensas elas forem, e também quanto maior for essa massa molar, certo? Quanto maior for essa massa molar, o pesão, né? Ser pesado, uma molécula pesada, cheia de massa. Esses dois fatores, quanto mais intensas as forças e quanto mais pesada a molécula, maior será o ponto de fusão e o ponto de ebulição delas, certo? Aqui está a base teórica. Aqui está a base teórica para você. Forças intermoleculares intensas e molécula mais pesada vai ter altos pontos de fusão e de ebulição. Beleza, professor, tranquilo. Agora eu estou preparado para aqueles exemplos exemplosos. Então vamos lá. Então agora eu vou mostrar para você a base disso daqui. Eu não vou nem apagar esse coisinha que eu fiz aqui do lado, porque nós vamos utilizar ele. Vamos imaginar aqui, gente. Vamos imaginar aqui algumas moléculas. A primeira delas, eu vou pegar a molécula de metanol. Metanol. Então tá aqui, ó, CH3OH. Tá aqui então, ó, metanol. O álcool metanol, né, é o álcool aí com um carbono só. Próximo álcool, eu vou pegar o etanol, certo? Esse daqui. Então tá aqui, etanol, beleza? Agora eu vou pegar aqui um outro, só pra gente comparar, que é o propanol, né? O propanol, só pra gente comparar. Então tá aí, propanol. Então, propanol, só para indicar, né, que a hidroxila tá no carbono 1 aqui, beleza? O que acontece, gente? Metanol, etanol e propanol. A massa molecular deles é óbvio que vai crescendo porque vai aumentando a quantidade de carbonos. Concorda comigo? Então eu tenho aqui, ó, que a massa
A massa, né? A massa molar, a massa de um mol dessas moléculas, né? Vamos chamar de massa molecular, acho que fica mais fácil. Massa molar pode confundir um pouco. A massa molecular, a massa de cada molécula, certo? Aqui tende a aumentar. Então, o metanol, um carboninho só. Um carboninho ali, né? Só uma partezinha. O etanol, opa, dois carbonos, molécula já ficou um pouco mais grande. Mais grande, né? Ai, o professor de português me mata desse jeito. Então, olha só. Ficou mais pesada, né? Propanol, maior ainda, né? Três carbonos, mais pesada ainda. Isso. Só que aí que tá, gente. Todas elas têm o mesmo grupo funcional. OH, OH, OH. E por sinal, é uma função hidroxilada. Então todas elas fazem PDH, ponte de hidrogênio. Então elas fazem o mesmo tipo de interação, professor? Exatamente, ponto de hidrogênio. Então todas elas têm o mesmo ponto de fusão e ebulição. Bah, errado, tá errado, meu querido, tá errado. E de errado para você. Por que, professor? Não é a mesma interação? Sim, é a mesma interação, mas não quer dizer porque elas estão fazendo a mesma interação que é o mesmo ponto de fusão e ebulição. Mas por quê? Porque não é só das forças intermoleculares que elas dependem. Elas também dependem da massa molar, da massa molecular. Melhor colocar molecular aqui, tá bom? Massa molecular, o peso da molécula. Professor, entendi. Então, quanto mais pesada ela for, também contribui? Exatamente. Aqui todas elas interagem por ponto de hidrogênio. Mas a questão é que uma molécula é maior que a outra. Professor, certo. Tá certo, professor. Tem uma coisa que você tá. É certo, professor. Isso. Então, olha só. Qual delas, então, apresentaria maior ponto de fusão e ebulição? Bom, comparando que as três fazem a mesma interação, elas empataram. Elas empataram na quesito força. Então, aqui, ó, no quesito força. Meu Deus, eu escrevi tudo aqui menos força, né? Parecia foca. Mas, aí, força. No quesito força, elas empataram. Empataram. Agora elas vão desempatar na massa molecular, no peso da molécula. Bom, aqui tem maior massa molecular aqui, a maior molécula é o propanol. Pronto, achamos a nossa a nossa substância com maior ponto de ebulição aqui e de fusão aqui. Então quer dizer que essa camarada, por ter maior massa molecular, então, por ela ter maior massa molecular, acabou então que ela tem ponto de fusão e ponto de ebulição maior. Capaz, professor, exatamente. Então, se empatar nas forças intermoleculares, você desempata pelo tamanho da cadeia, pela a massa que ela tem. Beleza, professor, gostei disso, hein? Achei Topson. Isso mesmo, beleza? E isso, gente, a gente analisou, tipo assim, só olhando a estrutura. Só olhando a estrutura. Na prática, será que isso é verdade mesmo? Eu vou te mostrar. O ponto de ebulição do metanol é 65 graus Celsius. O ponto do metanol, né? Do etanol, gente, 78 graus Celsius. Ponto de ebulição, beleza? E o propanol é 97 graus Celsius, certo? Professor, olha que legal. Os dados batem certinho com a análise que a gente fez. Exatamente. Então, olha só, elas empataram no quesito força, mas a que tinha maior massa molecular acabou tendo maior ponto de fusão e ebulição. E o que consta realmente é isso mesmo na realidade. Que legal, né? A gente olhar para uma estrutura orgânica e já predeterminar se ela vai ter maior ponto de ebulição, maior ponto de fusão. Isso que é o legal das propriedades em química orgânica. Beleza? Agora, galera, vamos analisar um outro quesito, certo? Um outro quesito, um outro ponto de vista. Agora a gente vai analisar quando essas forças intermoleculares, elas se modificam, certo? Deixe-me apagar o quadro, né? Isso. Então aí está apagado o senhor Mr. Quadro, né?
Agora eu vou pegar umas outras substâncias aqui, beleza? Umas outras substâncias bem marotas para a gente analisar. Olha só, o propano, propano então aqui, né? 1, 2, 3. Pronto, tá aí o propano. Beleza? Agora eu vou pegar aqui, ó, o éter metoximetano. Metox. Acho tão legal falar o nome de ésteres. Metox. Metano. Dá um turbilabs demais isso aqui. Então aqui, ó, metoximetano. Que nesse caso vai ser isso aqui, né? Um oxigênio com 2 bracinhos assim. E a outra substância é o próprio etanol de novo. Etanol, mas tá em tudo esse garoto, né? Safadão ele, né, professor? Isso. Então tá aí, ó. Propano, metoximetano e etanol, ok? O metoximetano às vezes pode ser chamado de éter dimetílico, né? Porque estamos utilizando 2 ramificações metil, então dimetílico, éter dimetílico. Ah, mas enfim, vamos lá. Nesse caso aqui, vamos analisar as estruturas. Quesito força. Quesito força. Na realidade aqui, gente, você sabia que quase elas têm umas massas moleculares bem próximas umas das outras? Sério, professor? Sério? As massas moleculares são muito próximas umas das outras. Para você ter uma noção, o propano, 40U, 44U de massa molecular, certo? Aqui, ó, o éter dimetílico, né, metoximetano, em torno de 46U, certo? 46U a sua massa molecular. E o etanol é igualzinho a massa do metoximetano, né? Igualzinho a massa do metoximetano. Tranquilo? Então, todos eles têm a mesma ou bem próxima massa molecular. Massa delas igualzinho, pesam o mesmo tanto, certo? Só que aí que tá, meus queridos. Não é apenas a massa molecular que vai definir ponto de fusão e ebulição. Agora aqui é o posicionamento contrário que a gente viu no outro exemplo. Lá, eles empatavam na questão da força intermolecular. Aqui, eles empatam na massa molecular, mas eles têm interações diferentes. Saca só aqui, ó. Propano é hidrocarboneto. DDI. Forças intermoleculares mais fracas. Dipolo instantâneo, induzido. Aqui, ó, metoximetano. Ah, tem um grupo, é polarizado. Ó, aqui é apolar. Aqui é polar, por isso que faz dipolo induzido. Aqui, ó, metoximetano. É polar, por causa do oxigênio. Mas ele faz ponte de hidrogênio? Não. Ele faz dipolo permanente, que é mais forte que a dipolo induzido. E o etanol? O etanol tem hidroxila, polar. Só que ele é mais polar ainda, por causa de ser essa hidroxila. Então, ó, por causa de ter essa hidroxila como grupo funcional, ele faz ponte de hidrogênio. O que eu percebo aqui? Que as forças intermoleculares, elas estão crescendo nesse sentido que eu estou mostrando aqui. Então, aqui, ó, força fraca, média, intensa. Intensa força molecular, intermolecular. Então, aqui, ó, a força, ela está aumentando. Traduzindo, mesmo que elas tenham massas moleculares parecidas, semelhantes umas às outras, o que acontece? Mesmo ela tendo essas massas parecidas com uma das outras, elas têm forças intermoleculares que grudam elas diferentes. Nesse caso, as que vão fazer interações mais fortes, no caso o etanol, ele vai apresentar ponto de fusão e ponto de ebulição maiores. Ah, então nesse caso tem que ser forças intensas e molécula pesada. Aí vai ter alto ponto de fusão e ebulição. Beleza? Tranquilo, né, pessoal? Sossegado isso daqui. Agora uma coisa interessante para você. Um detalhezinho em relação a hidrocarbonetos. Isso aqui vale a pena falar, não só para hidrocarbonetos, também para moléculas que tenham cadeia normal e ramificada, certo? Um detalhezinho que é extremamente importante. Imagina aqui, gente, que eu tenho essa seguinte relação. Uma cadeia, sei lá, deixa eu ver aqui. Vou imaginar aqui, 1, 2, 3, 4, 5. O pentano.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Esse aqui é o pentano. Beleza, professor? Então aqui está o pentano. Aí eu vou pegar uma outra substância, só que essa daqui, né? A gente diz que é um formatinho meio assim. Tentar desenhar um pouquinho mais certo. Mais ou menos assim. Oh, meu senhor. Tá difícil desenhar. Ai, meu Deus. Deixa eu desenhar mais certo isso daqui. Vou fazer o propentano aqui de maneira mais reta. Aí você vai conseguir visualizar. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, professor? Tranquilo. Aqui nesse caso eu tenho o pentano, o hidrocarboneto, certo? E aqui nesse caso eu tenho, né, cadeia ramificada, propano, então 2,2-dimetilpropano, certo? Então aqui está o 2,2-dimetilpropano. Tranquilo? Então, 2,2-dimetilpropano. Tranquilo, professor. O que tem a ver? O que acontece, gente? Aqui eu não coloquei os hidrogênios, tá? Aqui vai ter os hidrogênios também. Por favor, não me crucifiquem aí por causa disso. Eu só quero mostrar a ideia disso aqui. Todas elas, gente, todas elas duas, né? Essas duas, pentano e 2,2-dimetilpropano, elas têm exatamente a mesma massa molecular. Capaz, professor, mesma massa. Porque elas têm a mesma, elas vão ter aproximadamente aí a mesma massa molecular. E aí que tá o negócio, elas vão ter a mesma interação. Sério, professor? Sério, elas vão ter a mesma interação. Essa aqui é hidrocarboneto, faz dipolo induzido, é apolar. E essa outra também é apolar. Então, que interessante, elas têm a mesma massa molecular e elas têm a mesma força intermolecular. E agora, professor, aonde você vai mostrar para nós que isso daí não tem o mesmo ponto de ebulição e de fusão? Eu falo para você, elas não têm. Não tem, mas professor, elas têm a mesma força intermolecular, elas têm a mesma massa molecular. Como que não vai ser o mesmo ponto de fusão, o mesmo ponto de ebulição? Simples, a extensão da cadeia. Aqui a cadeia normal, ela é mais extensa, ela é mais esticadona. Então ela cria maiores pontos de interação. Maiores pontos aonde a molécula de pentano pode grudar melhor numa outra molécula de pentano. Então ela não é que ela faz interações mais fortes, ela faz simplesmente mais interações, mais pontos que grudam uma molécula na outra. Já a 2,2-dimetilpropano, ela tem uma extensãozinha menor. Então ela tem menos pontos que grudam uma molécula na outra. Por isso que ela tem ponto de fusão menor, ponto de fusão e ebulição menor. Capaz, professor, só para você ter uma ideia, o ponto de ebulição do pentano é 36 graus Celsius, certo? Ponto de ebulição, de fervura. E do 2,2-dimetilpropano, o ponto de ebulição dele, acredite se quiser, é 9 graus Celsius. Ô louco, professor, simplesmente porque uma é mais esticada e a outra é mais curta? Exatamente. Mesmo fazendo mesmas interações moleculares e mesmo tendo a mesma massa, o tamanho delas mudou aqui, o formato delas mudou, o ponto de fusão e ebulição, certo? Bom, gente, era isso por essa videoaula. Espero que você tenha entendido os pontos de fusão e ebulição de acordo com a química orgânica. Então, guarda isso. Forças intermoleculares fortes, molécula pesada, e quanto mais esticada ela for, maior o ponto de fusão e ebulição dela. Beleza, então, vamos continuar aí na nossa próxima videoaula.